Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a enfermeira Virgínia Rodrigues, trabalho já há algum tempo no tratamento avançado com feridas, especificamente feridas ortopédicas. Gostaria de falar hoje com vocês um pouquinho sobre a realização do curativo em pacientes que utilizam o fixador externo. Eu estou aqui com uma paciente que ela está no 3º pós-operatório. Ela realizou uma cirurgia pelo motivo de uma pseudoartrose em tíbia e eu gostaria de mostrar para vocês a realização do mesmo. Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês a diferença, isso é muito importante para você, paciente, o que é fio e o que é pino. Fios são todos esses mais finos, pinos são esses mais grossos. E é importante porque você vai saber diferenciar no momento da sua dor, no momento do curativo que você precisar realizar. Estes são os meus materiais que eu utilizo na realização do curativo. Somente gases, soro e um óleo hidratante. O óleo que eu uso é um óleo vegetal, onde ele é formado por melaneuca e copaíba, que são 2 vegetais que auxiliam no processo da cicatrização e ele ameniza, diminui todo o processo de inflamação e ele funciona também como antisséptico. O que eu sempre peço para os pacientes é que evitem o uso de qualquer tipo de produto à base de álcool. Então, às vezes eu percebo que o pessoal usa álcool a 70, borrifa em cima do fixador, da pele, diz que mata tudo, Mas eu fico muito preocupado porque o álcool ele desidrata a pele e quando acontece esse processo de desidratação, você também dificulta o processo de cicatrização. E aí quando começa a mexer no fixador ou o paciente começa a pisar, que começa a ter as lesões na inserção dos fios e pinos, o paciente precisa usar algum produto que cicatrize mais rápido. A limpeza é muito simples. Eu estou aqui num ambiente que é um consultório, por isso que eu estou usando máscara, eu vou usar luvas, mas dentro de casa a gente quer entender que o ambiente é sadio, a flora da residência é uma flora sadia. Então, fiquem muito à vontade para poder fazer o curativo de vocês. A princípio, eu não oriento o paciente a lavar no chuveiro. Eu gosto muito que ele lave a partir do 30º dia, então são 30 dias realizando o curativo. Ou ainda, quando este paciente fizer a retirada total de todos os pontos. Então aí, a partir desse momento, eu gosto de liberar para o banho no chuveiro. E aí não tem nenhuma contraindicação. O banho no chuveiro é importante só que você tome cuidado para que você tenha um sabonete líquido exclusivo para o uso nas suas incisões. Então, de preferência, um sabonete de glicerina, que não é tão abrasivo, e que você possa usar diretamente no seu membro com o fixador e depois ter a preocupação de secar, deixar bem seco. Não tem necessidade também de usar secador ou qualquer outro material aí que possa acelerar o processo. É uma situação muito natural. Uma toalha limpa de uso exclusivo e secar. Depois que secou é que se faz a segunda parte do curativo, que é a limpeza com soro fisiológico e depois a aplicação do óleo para hidratar as inserções de fios e pinos. Somente isso. Quando se tem um processo de infecção na inserção de fios e pinos, que tem presença de secreção extra, purulenta ou algo parecido, isso é uma segunda etapa da realização do curativo. Aí sim a gente precisa de uma intervenção médica, porque nós vamos precisar de prescrição médica com produtos tópicos. Mas isso no segundo tempo nós vamos estar falando em novos vídeos. Então eu vou iniciar a demonstração do curativo. Eu sempre gosto de deixar as gases já abertas, elas estão abertas e deixo sempre umedecidas com o soro, certo? Uma outra situação é sempre você ter uma mão que você possa tocar no seu curativo, se você estiver fazendo sozinha, e a outra mão você faz para manusear os seus instrumentais, os seus materiais. Então o que eu procuro sempre fazer é uma gaze para cada inserção de fios ou de pinos. Nunca levamos uma gaze para o outro local, a mesma gaze. Sempre devemos trocar. E
Com isso, vamos evitar uma infecção cruzada ou uma que você possa contaminar de um pino ou um fio para o outro. Sempre movimentos circulares. E aí iniciamos a nossa limpeza, sempre em um único sentido. Nunca retornamos. E se tiver com a mesma gaze, vamos dobrando e mudando sempre o lado. Não esqueçam sempre de trocar as gases, por favor. E se você encontrar crostas na inserção, deixa umedecido com o soro e depois você retorna ao local. Uma outra situação importante é que muitas vezes o paciente que está em uso do fixador externo, ele pode vir acompanhado de uma incisão cirúrgica. No caso dessa paciente, ela tem uma incisão cirúrgica de um tamanho considerável, e quando temos essa situação, a gente precisa considerar que a incisão ela deve ser feita, a realização do curativo, separadamente. Então ela será o último local que eu vou mexer. Vou trocar de luvas para poder mexer na incisão por agora. E faço o mesmo processo. Aqui existe dois princípios muito importantes. O princípio de que você não retorna com a gaze onde você já limpou, uma vez que a gaze já está suja, e sempre do menos para o mais contaminado. E agora, vamos utilizar o óleo cicatrizante, conforme eu falei para vocês, somente algumas gotas diretamente na pele. Em todos os fios e pinos, vamos utilizar o óleo. E agora, por último, nós vamos hidratar a lesão. Somente isso. Eu também gosto muito de reforçar com o paciente a importância de deixar o fixador, a inserção dos fios e pinos descobertos, porque com isso faz uma ventilação, não deixa abafado e com isso aumenta o processo de cicatrização. Então eu indico, se não tiver sangramento, se não tiver nenhum tipo de secreção, que mantenha o fio, o pino descoberto. Só precisa tomar muito cuidado com os animais de estimação em casa.
Aqui eu tô usando as mãos, né, com luvas de propósito, que é para vocês poderem entender que em casa vocês podem usar uma luva de procedimento e vocês podem fazer o curativo de vocês só com a luva. O curativo é isso: deixar descoberto, deixar ventilando, deixar hidratado, não precisa colocar gaze na inserção de fios e pinos. Um detalhe que eu gostaria também de citar aqui, eu sei que tem algumas equipes médicas que acabam optando no intraoperatório usar algumas borrachinhas para fixar a gaze na inserção dos pinos e fios. Eu, particularmente, apesar de participar das cirurgias, não gosto de usar aquelas borrachinhas porque são borrachinhas que acabam virando meio de cultura, elas se desmancham e ali em contato com secreção, com a inserção de fios, do fio e do pino, ela acaba provocando uma reação local. Então assim, mas isso é uma particularidade nossa, da nossa equipe, de optar por não usar a borrachinha. Está errado? Não, não está. Mas a experiência que eu tenho é que nos pacientes acaba virando um meio de cultura para micro-organismo na inserção de fio e pino. Finalizando o curativo, vocês veem que ficou bem simples, bem enxuto mesmo, né? Não precisa de grandes proporções aí de gases e materiais de curativo. O importante é uma boa limpeza, uma boa higienização na inserção dos fios e pinos e na incisão cirúrgica do paciente. Claro que assim, se a incisão tomar outra proporção, de ter uma necrose, que é aquele tecido escurecido, de ter uma deiscência, abrir algum orifício, alguma coisa na lesão ou na inserção do fio e pino, é outra conduta de curativo. Essa é a conduta mais simples que tem e que todos podem fazer em casa, todos podem ensinar os familiares a fazer, mas eu achei muito importante a gente colocar isso para que vocês possam entender que não precisamos utilizar outros produtos que não são indicados, como álcool 70, pomadas, cremes dermatológicos, para a realização do curativo. Bem, então eu gostaria de ressaltar sobre alguns momentos do curativo no fixador externo, que é de extrema importância. Você, paciente, ao realizar na sua casa, procure um ambiente tranquilo, arejado, que você possa fazer com tranquilidade o curativo, sempre com luvas, a utilização de gases estéreis, né? O soro pode ser flaconete de 10 ml, como pode ser o frasco grande. É importante sempre manter a higiene, sempre trocar as gases entre um fio e um pino ou de um fio para outro fio, nunca usar a mesma gase e procurar hidratar para que você não tenha o desconforto de dor no local. E gostaria de falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades aí em relação ao uso do fixador, né? Alimentação, então procure ter uma alimentação saudável. Nós aqui por hábito, eu sempre recomendo para os nossos pacientes evitar o consumo de peixe cru, né? Principalmente peixes de escama, porque retém os metais pesados aí de rios, mares, e com isso esses metais pesados circulando no organismo não é legal, ele acaba tendo uma repercussão lá no local da lesão. Carne de porco faz mal ou não faz? Qual que é a preocupação? Carne de porco, ela libera algumas citocinas pró-inflamatórias que vão repercutir na cicatrização também. Então, a gente prefere que o paciente evite o consumo, estimular bastante o uso de alimentos que tenham colágeno, né? Gelatina, o pé de galinha, tudo isso vai ajudar no processo de cicatrização, ok? Gostaria de agradecer a atenção de todos e deixar o meu contato para esclarecimento de qualquer dúvida. Obrigada!